Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? A professora vai fazer hoje um vídeo gravado da correção das atividades, tá bom? Abram então na página 13 e na página 14, que eu vou fazer a correção daqueles exercícios que ficaram como tarefa de casa em física. Para aqueles que já me mandaram as fotos, até o momento que eu enviar essa correção, está valendo visto, ok? Já estão anotados todos que me mandaram as fotos. Infelizmente, né, para quem mandar depois da correção, eu não vou considerar, porque obviamente, né, vocês olharam aqui a correção e responderam. É claro que mesmo que você não me enviou as fotos, faça a correção, né, porque é de extrema importância que vocês tenham isso corrigido. E também é claro que se mesmo após a correção vocês não entenderem algum exercício, ficarem ainda na dúvida, mandem uma mensagem para mim dizendo qual é o exercício que eu vou auxiliar vocês. Tá bom? Então, vamos começar aqui com o exercício 7. Esses exercícios aqui, ainda da página 13, que são só teoria, eu vou apenas mostrar aqui na apostila e explicar para vocês. Já da página 14, que são exercícios de cálculo, daí eu vou demonstrar aqui na folha, tá bom? Vamos começar, então, com o exercício 7. Deixa eu tentar dar o foco aqui, né? Para poder pegar, acredito que vai dar sim. Isso. Ao falar de uma força de 30 newtons que foi aplicada em um corpo, não conseguimos visualizar completamente o fenômeno, precisando questionar, por exemplo, para onde ou para que lado essa força atua. Isso demonstra que a força é uma grandeza de que tipo e justifique a sua resposta. Bom, como eu já falei para vocês, força é uma grandeza que é vetorial. Grandezas vetoriais, elas têm direção e sentido obrigatoriamente, tá? Só as grandezas desse tipo têm módulo que é a mesma coisa do que valor numérico, direção e sentido, não sendo completamente compreendidas apenas com a indicação do seu valor e a unidade de medida, né, que compõe o módulo. Então, a força, necessariamente, você tem que saber qual é a direção que ela está sendo aplicada e qual é o sentido, além, é claro, do seu valor, ok? Vamos agora para o exercício 8. Para cada uma das imagens abaixo, identifique as forças atuantes, como a força de campo ou força de contato. Lembrem que para ter força de contato é necessário que haja aquele contato, né? Os corpos têm que relar um no outro. Já a força de campo, basta que ele entre nesse campo, que pode ser gravitacional ou magnético, tá bom? Então, eu acabei que meio que já dei a resposta aqui, né? Mas vamos comentar todas elas. Estação Espacial Internacional em órbita em torno da Terra. Aqui nós temos uma força de gravidade, né? Que a estação espacial está presa à gravidade da Terra. E é uma força de campo gravitacional, ok? Fósforo sendo riscado. Isso é uma força de atrito. É necessário que você atrite o fósforo na caixinha, né? Para que ele acenda. Então, isso aqui é uma força de contato. Obrigatoriamente tem que haver o contato entre o parito e a caixinha, ok? Ímã atraindo uma limalha de ferro. Isso aqui é uma força magnética e a força magnética é uma força de campo. O exercício 9, ele é meio que uma pesquisa, mas nós vamos comentar ele aqui também, tá? Máquinas de lavar têm uma função chamada de centrifugar e alguns equipamentos também são chamados de centrífugas. Pesquise sobre o uso desse termo, em especial nos equipamentos nas áreas da química e biologia, e faça uma ligação entre a força centrípeta e o funcionamento dessas máquinas. Há riscos envolvidos com o funcionamento delas? Então, primeiramente, né, a centrífuga, falando, ela vai utilizar dessa força centrípeta, que é a força do movimento circular, tá? Então, vai tudo entrar aí nesse movimento circular e obedecer às regras da força centrípeta. Vamos agora, então, ver um pouco sobre essa pesquisa. Pessoal, aqui na minha apostila, eu tenho um pouco desse relatório de pesquisa falando sobre essa relação e quais são os perigos envolvidos aí nesse tipo de movimento. Então, o que eu vou fazer? Para esse vídeo aqui não ficar tão extenso, eu vou, assim que eu mandar ele, bater uma foto aqui dessa pesquisa para que vocês possam ter aí registrado em uma folha separada, anexa aí na apostila ou no próprio caderno de vocês, ok? Então, só estou mostrando aqui que eu tenho a pesquisa, ela é um pouquinho extensa, tá? Vocês podem ler e resumi-la com os seus principais tópicos, mas para que o vídeo não fique tão extenso,
Então, eu vou mandar isso daqui na forma de fotografia, tá bom? Vamos agora, então, né, ao que interessa, que é o cálculo em si lá da página 14. Vamos começar com o exercício 11, uma vez que o 10 foi usado como exemplo naquela videoaula que eu mandei para vocês, tá? Então, aqui, vamos começar com o exercício 11, que são os casos a seguir envolvem 3 ou mais forças, atuando sobre o mesmo ponto. Obtenha em cada caso a soma das forças aplicadas, horizontal e a vertical. Depois, utilize o teorema de Pitágoras para encontrar o módulo da força resultante. Então, aqui na letra A, eu vou tentar reproduzir o que está na apostila, né? Se bem que todos têm a apostila e podem acompanhar, mas nós temos mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui um ponto, né, que é o ponto de equilíbrio, uma força aqui que atua de 4 newtons, uma força aqui atuante de 6 newtons e uma força atuante aqui de 3 newtons. Então, é necessário que eu tire a resultante do eixo X, primeiramente, do eixo Y, se for necessário, nesse caso não é, e depois a resultante geral. Vamos primeiro tirar a resultante no eixo X aqui. Como eu tenho forças em sentidos contrários, forças que atuam na mesma direção, porém em sentido contrário, eu devo subtrair as forças. Então, aqui eu vou tirar a força de 6 newtons menos a força de 3 newtons. A minha resultante aqui será de 3 newtons. Não é necessário tirar aqui, nesse exemplo da letra A resultante na Y. Então, eu já posso tirar a força resultante geral, tá? A minha força resultante vai ser aqui ao quadrado, porque eu tenho direções opostas, né? Vertical e horizontal. Também será a soma das duas forças que eu tenho aqui, perdão, né? As duas forças que eu tenho ao quadrado. Então, aqui eu vou pegar o 4 ao quadrado, mas cuidado para não pegar o 6. Nós vamos pegar aqui a resultante do x, tá? 3 ao quadrado. Então, a minha força resultante ao quadrado aqui vai ser 16 mais 9. Minha força resultante ao quadrado, somando, nós vamos ter uma raiz, não, o Pro já colocou direto, né? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos ter 25 e o contrário do quadrado é a raiz quadrada, então, já tirando essa raiz, minha força resultante aqui na letra A é de 5 newtons. Para a letra B, já aumentaram as quantidades de força. Então, eu vou aqui representar para vocês, né? Eu tenho aqui o meu ponto, o eixo X e o eixo Y, né? Vertical e horizontal. Aqui eu tenho uma força de 1 newton para cima, no Y, 2 newtons para baixo, 5 newtons para a direita e 2 newtons para a esquerda. Então, antes de tirar a resultante ao quadrado, eu preciso tirar a resultante no X e depois a resultante no Y. Vamos tirar a resultante no X, né? As duas forças estão em direções contrárias, então eu vou subtraí-las. 5 newtons menos 2 newtons. Minha resultante no X aqui será de 3 newtons. Resultante no Y agora. Ambas as forças também estão em sentido contrário, então eu vou subtrair. 2 newtons menos 1 newton. Minha resultante no Y aqui vai ficar 1 newton. Agora que eu tenho uma única resultante no X e uma única resultante no Y, eu tiro a resultante ao quadrado. Minha força resultante ao quadrado será de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Minha força resultante ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1. A minha força resultante, 9 com mais 1, 10. E aqui eu vou tirar a raiz. Pessoal, não tem nenhum problema dessa força resultante ficar com raiz, tá? Mas caso vocês queiram, né, fazer a retirada dessa raiz, fica daí uma força resultante aproximada, tá? Aproximadamente 3,16 newtons. Usem pelo menos 2 casas decimais após a vírgula. Ok? Vamos agora para o último exercício que era para vocês fazerem, que era o exercício 12. O exercício 12, ele é aquele exemplo que nós temos forças que não estão nem na vertical e nem na horizontal. Então, é necessário desmembrar essa força para o eixo X e também para o eixo Y. Acompanhe na apostila de vocês. Durante uma viagem de barco, o motor do veículo estragou.
Para evitar deixá-la à deriva, duas pessoas resolveram puxá-los, como mostra na figura. Aqui vocês têm a figura, acompanhem na apostila de vocês, tá? A pessoa que se encontra na margem A do rio realiza uma força F1 de módulo igual a 100 newtons. Já a pessoa que se encontra na margem B do rio realiza uma força F2 de módulo de 120 newtons. Sabendo que a força da correnteza é de 80 newtons e está contra o movimento do barco, determine qual é a força resultante que age sobre o barco. O barco aqui, ele está no nosso eixo Y, né? Ele tá aqui no eixo Y. Então, eu vou primeiro desmembrar a força 1 no X e no Y, desmembrar a força 2 no X e no Y, e depois disso, pegar as resultantes do Y e tirar com a força do barco. Ver quem ganha aqui, para que lado esse barco vai, ok? O exercício nos traz alguns dados aqui, ó. Considere o seno de 37 graus que está sendo aplicado aqui na força 1, 0,60, e o cosseno 0,37. 0,37 não, perdão, 0,80. Já para o seno de 30, 0,50 e o cosseno 0,87. Então, primeiramente, né, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a força 1. Vamos pegar a força 1, desmembrar ela no X e desmembrar ela no Y. Lembrando que no X, nós vamos fazer assim, ó, a força vezes o seno do ângulo, que é 37 graus. Ok? E no Y, nós vamos fazer a força vezes o cosseno do ângulo, que é 37 graus. Ambos aqui já foram trazidos no enunciado, então é só substituir, tá? Na força 1, a força aplicada foi de 100 newtons, né? Então, aqui nós vamos fazer 100, que multiplica o seno de 37, 0,60. E no Y, a força é a mesma de 100, que multiplica o cosseno de 37 agora, que é 0,80. Então, a minha força 1 no X, ela vai ficar 60 newtons, e no Y, ela vai ficar 80 newtons. Eu vou reservar esses dois valores agora. Vou fazer a mesma coisa para a força 2. Vou desmembrar ela no eixo X e vou desmembrar no eixo Y, tá? A fórmula é a mesma, a força aplicada vezes o seno do ângulo, que agora é 30 graus, e para o Y é a força aplicada vezes o cosseno do ângulo, que agora é 30 graus. Substituindo com os valores que temos do exercício, aqui a força 2 no X vai ser 120 graus, que multiplica 0,50, e no Y 120 graus, que multiplica 0,87. Então, a minha força 2 no eixo X vai ficar 60 newtons e no eixo Y vai ficar 104,4 newtons. Vou deixar reservado aqui. Agora, eu preciso fazer a resultante da direção X. Porque quando eu fiz, né, essa separação das forças 1 e 2, eu fiz elas separadas no X e no Y. No X, as forças atuam em direções contrárias, então eu vou subtrair, tá? Resultante, vou colocar aqui, ó. Resultante geral do eixo X, tá? Como as forças estão opostas, então nós vamos subtrair. A F1 deu 60 e a F2 também deu 60. Então, vai ficar 60 menos 60, 0 newtons, né? Elas vão se anular aqui e não vai fazer muita diferença no eixo X aqui, essa força. Agora, vamos tirar a resultante. Aonde nós vamos tirar a resultante? No eixo Y. Resultante geral do Y. Aqui, quando nós fizemos a separação de forças, ambas as forças F1 e F2 estão para cima e a força da correnteza aqui, que é de 80 newtons, está para baixo. Então, aqui eu vou somar as duas forças no Y e subtrair a da correnteza, tá bom? Então, aqui eu vou somar 80, que foi a F1 do Y, tá? Mais 104,4, que foi a F2 no Y, menos 80, que é a da correnteza, tá?
Quando eu fizer isso daqui, né, os 2/80 irão se anular, então a minha resultante geral no Y é de 104,4 newtons. Como não existe uma resultante no eixo X, a minha resultante foi 0, eu não preciso chegar a jogar lá na resultante quadrada, fazer o 0 ao quadrado mais o 104,4 ao quadrado, tá? Então, não precisa. Nesse caso aqui, a força resultante geral da correnteza é de 104,4 newtons, tá bom, pessoal? Eu quero que vocês tentem fazer o exercício 62 até o 65 da seção Foco do Enem. É só sobre força resultante. Tanto a parte, né, vai englobar um pouco a parte teórica, mas essa parte aqui de cálculo. Qualquer coisa me chamem, mandem as fotos, tudo isso vocês já sabem, tá, pessoal? Revejam esse vídeo quantas vezes acharem necessário. Peguem a foto da pesquisa que a professora vai mandar. E qualquer coisa, estou à disposição durante o horário, tá, pessoal? Vou puxar a orelha de vocês agora um pouco aqui em vídeo, que muitos de vocês deixam para tentar tirar as dúvidas e enviar atividades após o horário escolar ou na parte da noite, então é um pouco difícil da professora atendê-los nesse horário. Aproveitem o horário escolar, que é o horário em que a professora está disponível para isso. Do mais, tenham todos um excelente fim de semana e até semana que vem, se Deus assim permitir, tá bom? Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau!